Olá, meninos dos oitavos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Icleia de História. Estou aqui para explicar todas as questões de história da segunda avaliação trimestral. Lembrando a vocês que as questões de história são número 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22. Então vamos lá? Primeira questão é um texto onde nos diz sobre a conjuração baiana. A conjuração baiana e a conjuração mineira foram movimentos separatistas. As pessoas do Brasil estavam insatisfeitas com o domínio português aqui no nosso território, a cobrança exagerada de impostos, enfim, não queriam ser mais colônia de Portugal. E houve a conjuração baiana na Bahia, né? E houve aqui no nosso estado a conjuração mineira. Então, eu vou ler para nós sabermos qual alternativa correta marcar. A conjuração baiana, também denominada como Revolta dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates, foi um movimento de caráter emancipacionista. Essa palavra emancipacionista é a mesma coisa de falar que separação, separatista, né? Ocorrido no ocaso do século XVIII, na então capitania da Bahia, no estado do Brasil. Diferentemente da Inconfidência Mineira de 1789, ela se reveste de caráter popular. Então, nós vamos perceber que os grupos como é que fala? Dessa insatisfação, o grupo de pessoas se diferenciavam de cada conjuração. Na Bahia foram populares, foram alfaiates, soldados, e aqui em Minas foram as pessoas letradas de Ouro Preto, o Tiradentes, que era dentista, os outros que eram advogados, né? Então, era elite aqui em Minas. Na Bahia, os populares. Em 12 de agosto de 1798, o movimento precipitou-se quando alguns de seus membros, distribuindo os panfletos na porta das igrejas e colocando-os nas esquinas da cidade, alertaram as autoridades que, de pronto, reagiram detendo-os. Tal como na conjuração mineira, interrogados acabaram delatando os demais envolvidos. No dia 8 de novembro de 1799, procedeu-se à execução dos condenados à pena capital por enforcamento. Então, todos dessas conjurações, tanto mineira quanto baiana, foram enforcados. Vocês se lembram que Tiradentes também, lá em Ouro Preto, foi enforcado, né? No dia 8 de novembro de 1799, procedeu-se à execução dos condenados à pena capital por enforcamento, na seguinte ordem: soldado Lucas Dantas do Amorim Torres, aprendiz de alfaiate Manuel Faustino dos Santos Lira, soldado Luiz Gonzaga das Virgens e mestre alfaiate João de Deus Nascimento. Com base nesse texto, a forte repressão das forças do governo durante a revolta dos alfaiates foi uma forma de A. Encorajar apoio armado popular no Estado. B. Intensificar debates políticos de populares. C. Legitimar o poder da coroa portuguesa no território. D. Viabilizar movimentos religiosos de resistência. Então, vocês pensem, lê de novo, escutem o áudio da Dona Icleia e marquem corretamente. Segunda questão. A Guerra do Paraguai de 1864 a 1870 foi um importante conflito da América do Sul. Sua grande motivação foram os interesses de controle da bacia do Rio da Prata pelo Paraguai, o que confrontava os interesses de outros países do continente para a mesma área, né, do Rio da Prata, a bacia do Rio da Prata pelo Brasil,
Argentina e Uruguai. Então, esses 4 países disputavam a região da Bacia do Rio da Prata. A disputa por essa região está relacionada a busca pela legitimação do poder de um território. B. Criação de novas colônias. C. Facilitação do tráfico de escravos. D. Luta para impedir a formação de um Estado independente. Pensem, voltem a ler e marquem a alternativa correta. Número 3, também um texto. A adoção da forma de governo monárquica provocou uma diferença importante entre os processos independentistas do Brasil e das outras nações latino-americanas. Enquanto nestas, a população, de modo geral, participou da luta contra a antiga metrópole no Brasil, a independência foi feita pelo alto, quer dizer, pela elite proclamada pelo filho Dom Pedro, né? Que o rei de Portugal deixou para trás ao voltar para a Europa. Então, como que nós vamos ver qual a alternativa correta? Sabendo do enunciado. Qual é a diferença política entre a monarquia brasileira e as repúblicas latino-americanas mostradas nesse texto? Vamos ver as alternativas, né? A. Efeitos do pacto colonial nos mercados nacionais. B. Impostos cobrados pelos países colonizadores. C. Níveis de participação política da população. D. Usos do mercantilismo como política econômica. Lembrando que a população, de modo geral, participou da luta, né? Só que no Brasil foi de um modo, a população teve uma postura, e nas colônias espanholas a população teve outra postura. Então, leem e marquem a alternativa correta. Outra pergunta de história será a de número 7. Tem uma imagem aí mostrando religioso brasileiro com civis paraguaios durante a Guerra do Paraguai. Vocês estão vendo aí um religioso e o resto tem indígenas, né? Tem vários tipos de pessoas, né? Ali ao redor. Essa imagem destaca o contexto final da Guerra do Paraguai, que foi de 1864 a 1870, e retrata que a maior parte dos... Agora vocês têm que ver, né? A. Combatentes eram escravos negros. B. Conflitos foram resolvidos diplomaticamente. C. Sobreviventes desse conflito eram mulheres. D. Soldados paraguaios eram caudilhos. Olhem, pensem, me marquem, certo. Na 8ª, minha gente, está escrito o poder moderador. Nós sabemos que temos em todos os governos republicanos, ou que se almeja uma república, né? Governo executivo, legislativo e judiciário. Mas na época de Dom Pedro I, quando ele deu o grito, né? Dom Pedro II, quer dizer, quando ele deu o grito da independência, né? Ele teve antes um poder que era somente dele, era privativo seu, né? Pela Constituição Imperial de 1824. Esse poder de Dom Pedro II era o poder moderador, né? Então agora eu vou ler. O exercício desse poder era conferido apenas ao imperador, que tinha o objetivo de vigiar a Constituição e harmonizar os outros poderes, como pode ser visto na definição que a Constituição Imperial de 1824 fornece em seu artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador. Esse texto demonstra que o poder moderador do imperador intensificava a letrinha A, autoridade do monarca. B, cultura republicana. C, defesa da fé cristã. D,
defesa do federalismo. Pensem e marquem. Na nona, que é uma questão de história também, está o título sobre caudilismo. Caudilismo, minha gente, foi um tipo de governo nos estados americanos, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, tudo teve um governo caudilho, principalmente na Argentina, viu, minha gente? O governante tinha esse termo, caudilho, e todos envolvidos naquele sistema político dava-se origem ao caudilismo. Então vamos lá? Na contramão do objetivo de Bolívar, formaram-se 19 estados nacionais com governos próprios, que foram os estados de língua espanhola, né? Todos esses estados independentes da língua espanhola. Nesses novos estados americanos, fatores políticos e sociais, como o poder das elites e a situação de pobreza na qual vivia o povo, formavam um cenário propício para o aparecimento dos caudilhos, desse governo, né? Desse homem, né? A partir disso, podemos entendê-los como figuras políticas dotadas de carisma e força que exerciam sua autoridade sem limites, diante da possibilidade de exercê-la desta forma. Então, vamos para a pergunta? De acordo com esse texto, em parte das Américas, no século XIX, os caudilhos, letra A, exerciam força política em suas regiões. B, faziam críticas às emancipações americanas. C, mantinham controle sobre a religião local. D, tinham influência na diplomacia internacional. Pensem e marquem as corretas. A correta, desculpem. É uma alternativa correta para qualquer pergunta desta segunda avaliação trimestral. Agora vamos para outra de história, que é a de número 13. Brasil Império. O período das regências. Qual foi o período das regências? Foi o período que Dom Pedro só tinha 5 aninhos e ele não podia governar. Dom Pedro II tinha 5 anos e não podia governar, porque Dom Pedro I tinha ido para Portugal, voltado. Então, fez-se um período das regências que políticos brasileiros governavam no lugar de Dom Pedro II, porque ele tinha 5 anos. Mas, quando ele fez 14 anos, deram o golpe da maioridade. Então, vamos ver como que foi esse período, né? O período das regências teve fim com o golpe da maioridade, no qual os políticos brasileiros anteciparam a maioridade de Pedro de Alcântara para que ele pudesse ser coroado imperador do Brasil com 14 anos de idade. Esse golpe parlamentar aconteceu em 1840, dando início ao segundo reinado. Com base nesse texto, o processo histórico que resultou no segundo reinado significou A, um ato de natureza democrática, B, um tratado religioso, C, uma conquista popular ou D, uma disputa de poder entre grupos políticos. Pensem e marquem corretamente. 14. Brasil Colônia. Minha gente, Brasil Colônia foi o período quando o Brasil era colônia de Portugal, né? E em 1808 a corte portuguesa transfere-se para o Brasil. Entre as primeiras decisões tomadas por Dom João VI está a abertura dos portos às nações amigas, porque vocês sabem, quando o Brasil era colônia, tinha um pacto colonial. O Brasil só poderia vender para as mercadorias para Portugal e só poderia comprar as mercadorias de Portugal. E quando Dom João VI veio para cá com a corte, em 1808, Dom João abriu os portos para todas as nações amigas. Quer dizer que o Brasil podia, a partir dessa lei, desse ato, comercializar com outros países, né? Entre as primeiras decisões tomadas, então, foi essa, a abertura dos portos
às nações amigas. Com isso, o movimento de importação e exportação é desviado de Portugal. Agora passa para a Inglaterra, né? Então ocupado pelos franceses, e então Dom João também concede permissão para o funcionamento de fábricas e manufaturas. Como Portugal estava ocupado pelos franceses, né? Por isso que Dom João VI veio para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, da invasão de Napoleão Bonaparte. Aí ele liberou o Brasil para comprar e vender para outras nações, acabando com isso do pacto colonial, né? Com base nesse texto, a organização social da colônia, no início do século XIX, foi estabelecida para a. Atender às necessidades das elites políticas, b. Defender os interesses militares dos colonos, c. Democratizar a política da região para os colonos e d. Proteger a cultura nacional da influência estrangeira. Qual é que vocês irão marcar? Qual é que está mais de acordo com o texto? Questão de número 15. Vocês veem aí um ex-escravo lá do Haiti, né? Que derrotou os exércitos franceses, espanhóis e britânicos. O Haiti, os ex-escravos fizeram a independência do Haiti. Então, essa imagem é de Toussaint Louverture, nascido escravo em Saint-Domingue, em 1743, e acabaria por derrotar os exércitos francês, espanhol e britânico. Essa imagem retrata um líder da Revolução do Haiti, que se deu de 1791 a 1804, representante de uma A. Colônia escrava que apoiava o absolutismo francês. B. Comunidade de militares franco-americanos. C. Instituição ligada a religiões de origem africana. D. Sociedade liderada por ex-escravos. Uma está totalmente correta, né? Vamos para outra questão de história. Questão de número 19. Temos aí a imagem de Dom João VI, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, uma foto de 1815, e a do seu filho, Dom Pedro I, uma foto de 1830. Essas imagens mostram uma relação temporal de A. Continuidade das tradições monárquicas. B. Diferença entre as práticas religiosas. C. Permanência da colonização no país. D. Ruptura da estrutura econômica. Olhem, pensem e marquem. 20. É uma também de história. Está mostrando aí um relógio de sol em Ibitipoca, no nosso estado de Minas Gerais. Esse objeto, retratado nessa imagem, é utilizado para A. Apontar mudanças existentes no relevo. B. Indicar as horas que tem um dia. C. Marcar a altitude dos lugares. Ou D. Realizar alterações no clima. Qual que será? Questão de número 20. Vocês estão vendo aí a imagem com várias características de povos indígenas, de culturas diferentes, não é? Olhem aí, retratando a diversidade, né? Os povos representados nessa imagem são de A. Culturas indígenas diferentes, grupos políticos portugueses, religiões de origens africanas ou D. Sociedades artísticas orientais. Olhem, pensem e matem. Número 22 é a imagem de um engenho de açúcar no Nordeste. Olha aí a casa grande, olha a senzala, olha os negros, né? Olha aí o carro de boi, né? Levando a cana para ser moída, né? Então,
Em relação ao Brasil, essa imagem retrata a sociedade A, da chegada de Cabral, B, da Primeira República, C, do Estado Novo